Olá, tudo bem, meus queridos? Hoje trago um vídeo emocionante que mergulha na extraordinária jornada de Sandra Brea, uma das mais queridas atrizes do Brasil. Durante o vídeo, vamos explorar os mistérios que cercam a vida de Sandra Brea, incluindo o desaparecimento do seu filho, questões sobre a mais importante herança deixada e a verdade sobre sua contaminação pelo HIV. Bem-vindos, queridos espectadores, a uma emocionante jornada pela vida da notável atriz brasileira, Sandra Brea Brito. Hoje vamos explorar a trajetória fascinante dessa mulher que cativou gerações com seu talento, beleza e coragem. Preparem-se para uma narrativa rica em detalhes e emoção. Nos anos 70 e 80, Sandra Brea conquistou o coração do Brasil. Ela não era apenas uma atriz talentosa, mas também um ícone do cinema e da televisão brasileira. Seu papel mais icônico foi como a rebelde Thelma na novela O Bem Amado. Ela não apenas brilhava na tela, mas também encantava os palcos e telonas. Estreando como modelo há 13 anos, e mais tarde, atuando em filmes memoráveis como Um Whisky Antes e Um Cigarro Depois, e Cassie Jones, o Magnífico Sedutor. Sandra era uma artista completa, participando de programas humorísticos, musicais e peças teatrais. Ela estava verdadeiramente no auge de sua carreira. No entanto, a vida de Sandra Brea enfrentou desafios inimagináveis. Em agosto de 1993, Sandra revelou ao mundo que havia sido contaminada pelo vírus do HIV. Na época, havia muito desconhecimento sobre a doença e o tratamento era incipiente. Mas Sandra corajosamente decidiu ser a primeira atriz brasileira a assumir sua condição de soropositiva. Ela declarou ao Brasil: "Tenho AIDS e muita saúde, graças a Deus." Sua intenção era clara: combater o estigma e a discriminação que cercavam a doença. O serviço de assistência domiciliar terapêutica está sendo implantado para que as pessoas que vivem com HIV ou AIDS possam ser atendidas em casa. Qualquer dúvida, ligue para o Pergunte AIDS. Nos anos que se seguiram, Sandra se dedicou incansavelmente à causa. Sua visibilidade e determinação ajudaram a difundir informações vitais sobre o HIV. Ela também fez uma participação especial na novela Zazá, que abordava o tema da AIDS por meio da personagem Jaqueline, que também havia contraído o vírus por transfusão de sangue. Sandra Brea, uma mulher de 3 casamentos e segredos profundos. Seu filho adotivo, Alexandre, encontrou cartas com um pedido, o desejo da criação de uma fundação em sua casa. O diário com manuscritos da atriz e todo o acervo de Sandra estavam em posse do seu filho adotivo. Porém, Alexandre desapareceu misteriosamente um ano após a morte de Sandra. A casa, avaliada em $1 milhão, foi vendida por Alexandre, envolto em drogas e possivelmente morto. Mistério e terror cercam a história, com segredos obscuros ainda escondidos na sombra. Em dezembro de 1999, Sandra foi diagnosticada com câncer de pulmão em estágio avançado. Os médicos estimaram que ela teria cerca de 6 meses de vida. Embora tenha sido aconselhada a passar por quimioterapia e radioterapia, Sandra recusou o tratamento. Ela preferiu viver seus últimos momentos com dignidade e no conforto de sua casa, no Rio de Janeiro. Em 4 de maio de 2000, uma semana antes de seu 48º aniversário, Sandra Brea nos deixou após uma parada respiratória.
Sandra havia contado que sua contaminação pelo vírus HIV teria acontecido após um acidente de carro, em agosto de 1993, quando ela necessitou de uma transfusão de sangue. Porém, naquela época, os hemocentros não garantiam segurança contra o HIV, e a atriz adquiriu o vírus desta maneira. Quando ela corajosamente anunciou que estava com AIDS, a imprensa especializada se agitou. Muitos duvidaram, alegando ser uma manobra publicitária. No entanto, era uma cruel verdade. Tempos após sua morte, um segredo sombrio emergiu. Quando um amigo íntimo revelou que a causa real da infecção não foi a transfusão, mas sim um breve romance com um fotógrafo já falecido, deixando mistérios não resolvidos no ar. A vida de Sandra Brea foi marcada não apenas por sua carreira brilhante, mas também por sua determinação, coragem e luta contra a AIDS. Ela deixou um legado valioso, que continua a inspirar muitas pessoas a enfrentar desafios com resiliência e graça. Mas a história de Sandra Brea também abriga mistérios. Seu filho adotivo, Alexandre Brea Brito, que estava envolvido em sua herança e desejava criar uma fundação em seu nome, desapareceu misteriosamente 6 anos após a morte da atriz. Os netos de Sandra, que nunca chegaram a conhecer a avó, ainda aguardam uma decisão judicial sobre o espólio dela. O paradeiro de Alexandre continua desconhecido, deixando muitas perguntas sem resposta. A história de Sandra Brea é repleta de momentos de triunfo e desafio. Ela foi uma mulher corajosa que enfrentou a adversidade com dignidade e perseverança, deixando uma marca indelével na história do entretenimento brasileiro. A verdade é que eu não tinha uma recordação muito clara dela. Lembro-me vagamente da personagem Glória Müller na novela Bambolê, de 1987, dirigida por Wolf Maia. Passei a conhecê-la um pouco mais quando decidi assistir o folhetim O Bem Amado, de Dias Gomes. O impacto foi imediato. A presença, a sensualidade que ela esbanjava na novela e a forma tão convincente de representar uma jovem rebelde me cativaram de vez. Assistir a novela 50 anos após sua exibição original é bem típico de mim, confesso, mas foi satisfatório. A partir daí passei a pesquisar toda a trajetória de Sandra Brea, mas como sou fanático por televisão, especialmente dos anos 80, a pesquisa pendeu para o lado das novelas e shows de TV. Algumas coisas sobre a vida dela são bem conhecidas do público, outras, confesso, deram trabalho para confirmar a veracidade ou não. Sobre seu filho, Alexandre Brea Brito, quase nada há de novo no fronte. Todas as notícias e resenhas se repetem ao longo de várias publicações. Na vida pessoal, Sandra foi casada 3 vezes, com Eduardo Spínola Neto, Antônio Guerreiro e Arthur Guarici. Alexandre era filho adotivo, com quem Sandra não se entendia, e estavam brigados quando da morte de Sandra. Encontrei uma entrevista curiosa de Josiane Carneiro, mãe de 2 dos 3 netos de Sandra. Na época, meu ex-cunhado estava desempregado e o Alexandre ofereceu a ele um emprego de motorista particular para ele próprio, já que não sabia dirigir. Eu não sabia com que trabalhava, mas a justiça tinha liberado alguma parte da herança para ele viver, enquanto o processo de inventário não saía. Os 2 saíram daqui de casa, ele e meu ex-cunhado, e nunca mais foram vistos, contou Josiane. Sem dar sinal de vida por anos, Alexandre foi declarado morto em 2019. Ele era também herdeiro único e o inventariante de Sandra. Alexandre tinha 3 filhos de 2 casamentos diferentes, e são eles que agora disputam a herança de Sandra. Em 2020, os netos de Sandra Brea receberam R$20 mil referentes aos direitos autorais da atriz de seus trabalhos na Globo. Essa notícia não muito atual, mas foi publicada pelo site O Fuxico. Bem, vou ficando por aqui. Conte-me nos comentários suas lembranças e impressões sobre a magnífica atriz Sandra Brea. Traga-me sugestões, críticas, etc. Deixa o like e se inscreve no canal.